amigos telenautas, muito boa noite. Eu sou o Garcia, esse é o programa Quarto Poder da TV ABCD São Bernardo do Campo. Mais uma vez eu queria convidar vocês a participar do nosso programa, interagindo com a gente. A partir do momento que vocês conhecerem os nossos convidados de hoje, vocês podem mandar as perguntas, né? E ele terá o maior prazer em responder para vocês, tá ok? Então eu gostaria de apresentar para vocês o nosso convidado. Nós temos aqui no nosso estúdio o nobre vereador de Santo André, Paulinho Serra, pelo PSDB. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Garcia. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos os telenautas do programa Quarto Poder, que se tornou uma referência com audiência muito grande aqui na nossa região. Parabéns. Muito bem, muito obrigado. A TV ABCD que agradece a sua presença. Sei que a tua agenda é complicada, né? Mas é sempre um prazer receber um nobre vereador, principalmente jovem assim, um empreendedor jovem igual você, né? Obrigado. Eu estava lendo um pouco a sua história, Paulinho, eu vi que você nasceu em Santo André. É São Paulino, São Paulino roxo, né? Hoje não é o melhor dia para falar disso. Não é o melhor dia, vamos parar, eu sou palmeirense também, não é? Vamos deixar isso pra lá. Você nasceu em Santo André, vem de uma família tradicional de políticos, né? Você gostaria de falar um pouquinho da sua história? Fique à vontade. Olha, a nossa família, meu avô chegou em Santo André em 1921. Né? Meu avô Américo Pinto Serra era alfaiate, descendente português, nasceu em Viseu, veio para Santo André com 11 anos e constituiu praticamente toda a nossa família na cidade de Santo André. Então, nós temos uma grande e íntima ligação mesmo com a cidade. Né? A família, meu avô tinha, minha avó paterna tinha 10 irmãs, todas morando em Santo André. 10 irmãs. E minha avó materna também tinha 10 irmãs. Barbaridade. Então são 20 tias, né, que meu pai e minha mãe têm, e 90% disso estão na cidade de Santo André. Então eles cresceram junto com a cidade, nossa família se desenvolveu junto com a cidade. Meu avô foi presidente do 1º de Maio Futebol Clube, fundou o Hospital Beneficência Portuguesa, que está hoje lá na Avenida Portugal. Então nós temos uma ligação muito íntima mesmo, de uma verdadeira paixão, né, por Santo André, que é a nossa casa, a nossa terra. E isso acabou nos levando, né, por uma questão natural de participação lá na sociedade, de conhecer as pessoas e de querer melhorar a cidade, acabou nos levando para a vida política. Muito bem. Eu vou passar para vocês agora um pouquinho da história do Paulinho Serra, tá ok? Eu vou ler um pouco da bibliografia dele. Paulinho Serra nasceu em maio de 73 na cidade de São Paulo, no qual vive e trabalha até hoje. Desde a adolescência já demonstrava liderança coletiva, encabeçando o retorno dos grêmios estudantis ao Colégio Estocco. No ano de 93 ingressou no curso da Economia da FEAS, USP, Universidade de São Paulo, iniciando sua vida profissional como estagiário no Departamento de Planejamento Econômico e Financeiro da Prefeitura de Santo André. Em 96, Paulinho Serra iniciou o curso de Direito na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Em 2004, foi candidato a vereador, sendo eleito o mais jovem parlamentar da legislatura andreense. Em seu primeiro mandato, conseguiu ser vereador recordista em propostas e projetos, além de possuir 100% de presença nas sessões, pautando a atuação parlamentar pela qualidade e responsabilidade na fiscalização do Executivo, pela redução de carga tributária municipal, pela gestão pública integrada com a sociedade e pela construção de alternativa administrativa para Santo André. Já na eleição municipal de 2008, foi reconduzido à Câmara Municipal como o vereador eleito mais votado do município, praticamente triplicando a sua votação obtida em 2004, materializando o reconhecimento da população andreense pelo novo jeito de fazer política. Parabéns, Paulinho. Muito obrigado, Garcia. O mais novo parlamentar de Santo André é uma grande coisa, né? Um lugar que tem diversos candidatos, né? Sim. Uma concorrência muito grande, né? Na última eleição, só para nosso telenauta ter uma ideia, nós tínhamos, Santo André são 21 vereadores, nós tínhamos 498 candidatos. Barbaridade. Então, tinha rua lá que a gente tinha um amigo, tinha 3 candidatos. A eleição de vereador, eu costumo dizer que ela é, sem dúvida nenhuma, mais difícil. Que a pulverização do voto, ela realmente se dá de uma forma assim extrema. E por isso que a gente ficou muito satisfeito com esse resultado. Na primeira eleição, em 2004, que foi minha primeira tentativa e a gente já teve o sucesso de ser eleito, entre os 21 vereadores, Garcia, eu fui o 20º. Então só tinha um vereador na Câmara que tinha menos voto do que eu. Né? Fomos ali bem no limite ali para conseguir a eleição. E depois de 4 anos de trabalho, a gente conseguiu a reeleição em primeiro lugar.
Então nós verificamos que assim, um trabalho transparente, um trabalho com produtividade, trabalho com participação das pessoas, a participação da sociedade civil, a aproximação, né? E dá resultado. Inclusive, Paulinho, o PSDB então elegeu os 2 vereadores mais votados, porque em São Bernardo também o vereador aqui é do PSDB também, né? Sem dúvida. E em Diadema também, o vereador mais votado é o Márcio da Farmácia, também é do PSDB. Aqui foi o Ademir Ferro, né? Aqui foi o Ademir Ferro, eu lá em Santo André. Então, o PSDB tem, né, essas... Infelizmente, ainda no Executivo, né, nas prefeituras, a gente tem lá a ótima, excelente gestão do prefeito Kiko, mas é a única prefeitura que é administrada pelo PSDB. Mas no Legislativo, as maiores bancadas em questão de votos estão no PSDB. E Paulinho, conta um pouquinho, como é que você ingressou na carreira política? Olha, a gente, como eu falei, né, vinha já de família, meu avô, por essa atividade social que ele tinha, ele foi convidado em 63 para ser vice-prefeito na chapa do então jovem Dr. Brandão, saudoso Dr. Brandão, que depois foi prefeito 3 vezes da nossa cidade. Mas ele foi convidado, se interessou, mas acabou não aprofundando na política, mas continuou essa vida social. E meu pai, em 96, saiu candidato e ficou o primeiro suplente na época. E também depois resolveu não sair mais candidato, continuou um trabalho político, mas não eleitoral diretamente. E nós, né, já por ter essa vivência, a gente já tinha um grupo lá de amigos, de jovens, que já discutia política. Falava, olha, vamos fazer para melhorar a cidade, vamos, né, discutir as ideias que tinham lá em Santo André. Em 2002, né, com a morte, aquela tragédia do prefeito Celso Daniel, aliás, que vai completar 10 anos, né? Esse grupo do qual eu faço parte resolveu então parar só de fazer aquelas reuniões e efetivamente fazer um projeto político, né? E dentro desse grupo eu acabei sendo escolhido, até por ter esse histórico familiar, por ter essa disposição. A nossa formação em economia e direito também ajuda, né, para a gente fazer um bom mandato. E esse grupo me escolheu e a gente já na primeira eleição acabou tendo aí sucesso, e aí o grupo se empolga muito mais, né? Lógico. A gente vê que dá para fazer a coisa diferente, dá para trazer resultados. Então foi assim que iniciou a nossa trajetória. Lógico que na faculdade a gente já tinha participação nos grêmios, no próprio colégio, né? Eu digo que a primeira eleição que eu disputei eu estava na 6ª série. Foi a presidência do Grêmio no Colégio Estocco, né? Um colégio tradicional lá de Santo André. E a gente conseguiu a chapa 2, eu nunca me esqueço. Chapa 2 a gente conseguiu ganhar da chapa 7. E aí a gente conseguia lá fazer melhorias para os alunos, né? Foi a primeira. Ali era muito mais um tom de brincadeira, mas já incentivando, que o Estocco faz muito isso, né? De incentivar a participação. Tinha naquela época um momento cívico, eu me lembro, que está em desuso, mas que era importante, para dar esse sentimento essa sensação de cidadania. Então foi assim, fomos unindo os fatores aí, familiares, com os amigos, com a nossa própria vivência aí no colégio, na faculdade, e acabou resultando num bonito projeto aí para a cidade. Muito bem. Na verdade, eu li uma reportagem sua numa revista, foi lançada agora recentemente, por isso que eu fiquei sabendo que você é São Paulino, porque aqui no Clima não está. Que você sempre foi um empreendedor, sempre buscou servir a comunidade, estar junto com a comunidade, atendendo e fazendo isso aí, né? Mas isso é muito importante. Agora eu ia perguntar para você, nobre vereadora, nós estamos com um impasse aí, o Fernando Henrique, né? Sim. Ele recentemente andou dando umas declarações aí que, não sei, ele está contra o PSDB. O que está acontecendo com o Fernando Henrique? Sempre foi um dos caciques do PSDB. Por que ele está atacando o PSDB agora? Olha, eu acho que ele ataca uma parte do PSDB que, na minha avaliação, também merece ser atacada, né? Claro que, já diz o ditado, que roupa suja se lava em casa. Exatamente. Acho que o grande equívoco disso tudo que tem acontecido no PSDB é a questão de expor para a sociedade essas rusgas, esses rachas. Mas que o PSDB precisa voltar às suas origens, precisa rever alguns conceitos, eu não tenho dúvida nenhuma de que precisa. Nós em Santo André demos uma lição. Santo André, a gente conseguiu, depois de muito trabalho, de muito tempo, unir o partido. Foi eleita agora uma nova executiva. Pela primeira vez na história do partido em Santo André, todos os vereadores, os pré-candidatos a vereador, todas as pessoas que têm representatividade estão no diretório.
então tem voz ativa no partido, participam, porque a gente não pode confundir militância, né, com a questão de quem participa diariamente do partido. Com certeza. Né? Tem pessoas que às vezes não podem participar diariamente, mas tem representatividade, então elas não podem ser esquecidas. E da mesma forma que a militância do dia a dia também não pode ser deixada de lado. Nós conseguimos fazer essa fusão, aproximar o partido propriamente dito daqueles que têm mandato, daqueles que receberam votos, daqueles que têm a confiança da população e fazer uma chapa única. Nós gostaríamos que no âmbito estadual e no âmbito federal essa fórmula fosse repetida. Afinal, o PSDB ele surgiu de uma dissidência do PMDB que não estava satisfeita justamente com esse tipo de coisa. Com grupos que fechavam o PMDB na época, que não deixavam os mais novos, os novos projetos obterem sucesso. Então, a gente se originou através de uma conquista de espaço e agora não podemos repetir o mesmo erro. Né? Sob pena, eu acredito, da gente pagar um preço que a sociedade cobra. E cobra, né? mesmo. A social-democracia, o PSDB, tem principalmente junto à classe média, né? Essa nova classe média que hoje, até pela ascensão social, pelo bom momento econômico que o país atravessa, cresceu muito. E nós temos uma boa imagem, uma imagem consolidada. Né? Uma imagem de um partido que efetivamente na gestão pública consegue imprimir políticas públicas que melhoram a vida das pessoas, que mostram investimento nas áreas prioritárias. E a gente não pode perder toda essa herança, né? Todo esse trabalho de consolidação por questões internas, às vezes questões até de vaidade, Garcia. Né? A gente vê isso. Então, sempre no que eu puder ajudar para unir o PSDB, eu vou estar à disposição. E é claro que o nosso maior símbolo, que é o ex-presidente e sempre presidente Fernando Henrique, concordo com quase 100% das opiniões dele. Só acho que essas críticas não poderiam ser externadas, elas tinham que ser feitas no âmbito partidário. E você, então, Paulo, você acredita no futuro do PSDB? Acredito, sem dúvida nenhuma. Nós temos quadros para isso, nós temos novos quadros. Você vê, do secretariado do Alckmin, nós temos o Bruno Covas, que é um jovem, já foi o deputado estadual mais votado do estado. Nós temos o Paulo Alexandre Barbosa, que assumiu agora no lugar do vice-governador, que é o futuro prefeito de Santos, me arrisco aqui a dizer, com toda certeza, já foi muito bem votado lá na Baixada, que é um grande amigo também, jovem, tem pouco mais de 30 anos, e outros quadros que estão surgindo no partido, que vai renovar, né? No próprio diretório municipal, nós elegemos o presidente, que é o Ricardo Torres, que vai fazer 30 anos agora. É outro jovem. É outro jovem, então, por isso que eu acredito no futuro. Né? Essa mescla da experiência, né, dos grupos que já estão lá no PSDB há mais tempo, com essa juventude, com esse gás que a juventude tem, eu acho que pode dar o tom certo para a gente conseguir e seguir caminhando. E você, meu amigo Vitor, pode mandar a pergunta para o nobre vereador Paulinho Serra, perguntando qual será o futuro do PSDB. Ele terá mais explicações para vocês, tá ok? Paulinho, agora, como é que você vê a sua candidatura a prefeito de Santo André? Porque eu vi nessa reportagem aí que você tem aspirações de ser candidato nas próximas eleições. Isso é verdade mesmo? Você vai se lançar candidato a prefeito de Santo André? Olha, Garcia, a gente está à disposição, eu nunca escondi esse projeto, não digo que é para a próxima ou para outra, a gente não colocou um tempo nisso, né? Precisa ser na eleição do ano. O nosso projeto político, ele passa por uma eleição a prefeito de Santo André. A gente tinha o projeto primeiro de vereador, depois de se reeleger bem, esses passos foram dados. E agora a gente sente que na cidade de Santo André existe um espaço para uma candidatura nova. Isso, quem nos mostra é a própria sociedade, é o dia a dia do nosso mandato, a gente percorrendo os bairros da cidade. No entanto, o PSDB ainda vai ter essa definição. Hoje, eu só enxergo, independente de ser o meu nome ou o nome de outra pessoa, eu só enxergo uma candidatura viável se a base do PSDB, que está montada lá em Santo André, estiver embarcada nessa candidatura. Falando a mesma língua, né? Então, o PSDB tem afirmado, através dos seus membros, que a linha do partido é para uma candidatura própria. Isso, inclusive, é uma determinação da executiva estadual,
que as cidades com mais de 200 mil habitantes, e Santo André tem quase 700, né, temos 520 mil eleitores, então é uma cidade muito grande e importante, que obrigatoriamente o diretório terá que lançar candidato. Aí eu me coloco à disposição, mas quero esse compromisso do PSDB com a gente e que a gente também tenha com o PSDB, a gente tem que seguir unido. Se o partido não estiver unido, se a candidatura for uma candidatura só pessoal, o projeto... Aí não adianta. Né? O projeto não é do Paulinho, esse projeto deixou de ser meu. Eu estou lá à disposição, sei do nosso potencial do trabalho. Hoje temos já, no 7º ano de mandato, já acumulamos algumas experiências importantes para ser implementadas na cidade. Fazemos isso diariamente, né, trazendo as experiências, as sugestões, as opiniões, na construção já de um futuro plano de governo, mas ainda não me coloco como candidato. Muito bem. Meus amigos de Telenauta, o papo está muito gostoso, mas você pode começar a mandar suas perguntas. Nós já estamos recebendo algumas perguntas aqui, viu, Paulinho? Ótimo. Já temos aqui umas 7, 8 perguntas. Sim, ótimo. Mas você, membro do Telenauta, aproveite aqui a presença do nobre vereador Paulinho Serra, do PSDB de Santo André, e mande as suas dúvidas, tire as suas dúvidas, mande as suas perguntas, tá ok? Nós vamos para um pequeno intervalo, mas eu volto já, não sai daí não. TV ABCD, na busca de 2 milhões de acessos. Tchau. Bom. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa. Vimbratel, a TV por assinatura para toda a família. Os melhores canais pelo melhor preço. Assine agora mesmo por apenas R$ 54,90 por mês, durante 12 meses. E você ainda leva os canais Telecine por 30 dias. Isso mesmo, apenas R$ 54,90 por mês e canais Telecine por 30 dias. E tem mais, ligando agora, adesão grátis. Ligue para o número que está em sua TV e assine via Embratel. A TV por assinatura para toda a família. A mágica nos faz sonhar, e através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil, São Judas Tadeu de Marque, onde você comemora a vida. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. Você conhece o sistema de compras coletivas? Ainda não? Imagine um site onde você pode comprar de tudo com até 90% de desconto. Não perca tempo. Corra e acesse www.tortadebanana.com.br e surpreenda-se com as nossas vantagens. Olá, meus amigos telenautas, estamos de volta aqui com o programa Quarto Poder da TV ABCD. Hoje com a presença do nobre vereador Paulinho Serra, do PSDB Santo André. Nobre vereador, 3 derrotas consecutivas das eleições presidenciais. O senhor, como fiscalizador do Executivo de Santo André, como é que o senhor está vendo o governo do Aidam? Olha, Garcia, a gente... É o segundo ano já, praticamente. Segundo ano não, é o terceiro ano do mandato do Dr. Aidam. Nós tivemos nos 2 primeiros anos muito cuidado.
para avaliar a situação da forma mais imparcial possível. Esperamos as políticas públicas, a mudança que foi anunciada e que a população de Santo André votou, né, após 12 anos do PT. E hoje, infelizmente, a gente ainda não vê, né, a cidade não vê, e aí não é o Paulinho Serra que está falando, eu só estou aqui traduzindo o que a gente encontra diariamente na rua, essa falada mudança. Né, a cidade continua com os mesmos problemas crônicos que tinham na gestão petista, desde 2002, né, do falecimento do Celso Daniel. Ela continua com os mesmos problemas. Em algumas áreas melhorou, mas coisa muito pontual. E em outras piorou também, coisas pontuais. Então, eu diria assim, é uma gestão regular, mas que ela deixa de ser regular sob o aspecto de que a mudança da gestão não veio. Então as fórmulas que o PT utilizava continuaram sendo utilizadas. Não houve, por exemplo, um enxugamento da máquina em Santo André, para os telenautas que estão assistindo, a quantidade de funcionários, é o peso, né, que a quantidade de funcionários, quer comissionados, através de ONGs, custa para a cidade. Então, as gestões mais modernas, né, e as próprias empresas, hoje a iniciativa privada, a primeira coisa, enxugar o seu custo fixo para poder sobrar mais dinheiro para investir. Isso em Santo André não aconteceu, pelo contrário, a máquina hoje está mais inchada, a prefeitura custa mais, e aí não tem investimento na cidade. Esse é só um aspecto, né? Outro aspecto que também a gente esperava uma mudança maior é com relação ao investimento externo. O que eu digo de investimento externo? Parceria com o governo do estado, o governo federal. Hoje tem muito dinheiro no mercado, tem muito crédito. Falta projetos. Falta projeto. Né? E a cidade de Santo André, eu até sugeri no começo do mandato criar uma secretaria de projetos. Você cria uma equipe, uma força-tarefa só para ir atrás desse dinheiro, né, que está aí através de BNDES, do Banco Interamericano, do BID, Banco e mesmo Mundial. Empresário, né? Quando o empresário tem um projeto sério, ele ajuda. Exatamente. Né? E a gente não tem. Aí continuou naquela mesmice e a cidade não andou. Então, eu faço uma avaliação hoje crítica, não acho que seja uma administração que alcançou as expectativas da cidade, mas ainda tem 1 ano e meio, né, pela frente. Temos que recuperar. Ainda temos um tempo. Não estou lá para criticar. Na Câmara temos dado todo o apoio, as boas ideias, obviamente, todo o apoio. Deixo isso aqui. Falar, Paulinho, mas não é incoerente você achar que não é bom e dar apoio? A gente só apoia primeiro o que é bom. O que eu constantemente reclamo é que são poucos projetos. Eu queria apoiar mais. Eu queria que para a Câmara fosse mais projeto, eu queria que participasse mais ativamente da administração e, infelizmente, a gente não vê isso. O que o telenauta precisa entender também, que o parlamentar, quando ele fala em projeto, ele ajuda o executivo a aprovar o projeto, mas ele não pode criar despesa para o executivo, né? Exatamente. Então ele não tem o poder de... Você que é um eleitor do Paulinho Serra, na Vila Linda está acontecendo isso, eu quero que você faça uma ponte lá. Ele não pode aprovar isso. O que ele pode fazer é sugerir ao executivo que faça essa melhoria, porque o parlamentar não pode causar despesa para o executivo. Paulinho, tem aqui algumas perguntas já para você responder. Pois é. A Denise Herode, de Campina Grande, Paraíba, ela pergunta: novo vereador, o que você acha da presidente Dilma? Ela será uma boa presidente? Olha, apesar da questão partidária, você sabe muito bem, nosso telenauta lá de Campina Grande, que nós disputamos a eleição, né, em lados completamente opostos, né? Eu sou do PSDB e a atual presidente é do PT. Mas passada a eleição, eu acredito que na área de gestão, que é uma área que eu gosto muito, tenho estudado bastante, a presidente Dilma vai ser melhor até que o presidente Lula. Não vai ser tão popular quanto o presidente Lula, porque até a gente admite que ele é um fenômeno de popularidade. Mas esses cortes que ela já começou a fazer, acabei de falar aqui, enxugar a máquina, a Dilma está fazendo. Então, tem fórmulas hoje de administração pública, em busca de uma gestão mais efetiva e mais produtiva, que não é partidária, é fórmula de administração, lógico, né? É uma ciência. Bom, a experiência ela tem, porque ficou 8 anos... E a Dilma me parece, vamos ter que esperar um pouco mais, fazer uma análise mais aprofundada, mas me parece que tem dado uma maior atenção a isso. E se ela realmente fizer isso, com certeza o país vai ficar melhor.
Então, acredito que podemos continuar evoluindo. Eu acho que o grande e principal ponto da gestão Dilma, que é a economia, ela mantendo as bases da economia que o PSDB iniciou lá no Plano Real, na gestão do Fernando Henrique, que o Lula fez e ela também me parece que vai fazer, eu acho que o caminho segue no rumo certo. Paulinho, você sendo um vereador jovem, um dos mais jovens do ABC, na sua cabeça, nós estávamos falando um pouco de jovens parlamentares que estão acontecendo no nível estadual, deputado, federal e tal. Você acha que é realmente uma hora de nós colocarmos no comando dos partidos, como vereador, como deputado estadual, federal, governador, pessoas jovens igual a você, trocar? Está na hora de trocar um pouco esses caciques antigos lá que tem lá? Olha, acho que muitos pontos sim. Eu não acredito em radicalismo também, viu, Garcia? Acho que não é só o simples fato de trocar. Eu acho que vem com ânimo novo, né? Nós, os mais novos, vem com mais vontade de fazer, com novas ideias. Eu acho que o importante é mesclar. Experiência com a vontade exatamente, de fazer, né? que a gente não pode, para ter futuro, a gente precisa, a primeira coisa, respeitar o passado. Então, quem ajudou a construir o partido, aí eu estou falando em qualquer partido, né? Tem que ter a sua história, mas não pode. O que a gente reclama, não só na política, mas principalmente na política, a gente vê isso, é que se fecham as portas para os novos nomes, né? Para os novos grupos. Isso é muito ruim, porque aí a gente cai numa mesmice. E hoje a imagem do político, a gente sabe, você que é telenauta que está em casa, saiu uma pesquisa aqui, como é que enxerga o político, a gente sabe o que vai dar. Eu sou político hoje, mas eu reconheço que a imagem é muito ruim, porque os políticos que mais aparecem, infelizmente, sempre aparecem ligados a escândalos, a corrupção, a má prestação de serviço. E a gente tenta, através de um trabalho, claro, ainda pequeno, só no nosso município, mudar essa imagem no que é possível. Mas eu acho que só muda se oxigenar, se as novas lideranças surgirem, porque já sai com uma outra cabeça. Vai ter que unir a experiência com a vontade de fazer. Exatamente. Né? E a gente tem essa vontade, tem essa disposição. Nós, entre os grupos aí mais da juventude do PSDB, a gente sempre costuma dizer, você tendo o contato permanente com a população, mesmo que seja para ouvir crítica, você consegue corrigir a rota. Muito bem. E esses caciques não têm tanto essa paciência, essa disposição, ficam ali, muitas vezes no gabinete trancado, né? E aí você não vai para a rua, você perde esse termômetro tão importante. Uma coisa que eu sempre imaginei, Paulinho, é que nós estamos falando de cacique, cacique quando ele está lá há 7, 8 mandatos, né? Isso. Nós temos muito no Brasil. Virou profissão, né? Já não tem mais aquela vontade de ir para a rua, atender a comunidade, atender, né? Porque ele já está num nível muito alto, eu acho que ele... não tem mais ambição também, né? Não tem mais ambição. Que é o importante, e aí não é só na política, né? Em qualquer profissão. É verdade. Você entra numa empresa, você entra lá como auxiliar administrativo, você quer chegar numa gerência, né? Chegou, estaciona. Né? Chegou e na política é a mesma coisa, né? A gente tem, eu acho que enquanto tiver ambição, a gente vai querer trabalhar cada vez mais. O Alício de Perdeneira, São Paulo, ele está aqui concordando com você com o que você falou. Ele diz o seguinte: acho que o futuro do PSDB não é dos melhores. Concordo totalmente com o Fernando Henrique Cardoso. Acho que o partido se perdeu um pouco nos últimos anos. Você não acha? Eu acho sim. Acho que a gente tem que resgatar nossa origem, resgatar nosso discurso. A campanha presidencial, infelizmente, a gente... Não é o fato de perder a eleição que me chateou, porque isso faz parte, é circunstância. Mas a gente perdeu a oportunidade de dar o nosso recado. O PSDB, na minha, aí é uma avaliação pessoal, não deu o recado de que era diferente. Para que mudar? Né? Porque 8 anos do governo Lula, por que seria melhor o PSDB voltar? E essa mensagem não foi passada. Então isso eu concordo com o Fernando Henrique. Acho que se a gente não voltar lá para a origem, né, do que é a social-democracia, o que a gente pensa? Se o PSDB, por exemplo, eu em Santo André vou fazer minha parte. Se o PSDB tiver candidato próprio em Santo André, a sociedade andreense vai saber exatamente o que o PSDB pensa e onde a gente quer chegar se nos for dada a oportunidade de administrar a cidade. Né, como a gente vai fazer essa gestão, como é que a cidade vai ficar, qual o problema que a gente pode resolver, qual que a gente não vai resolver, porque não tem solução em 4, 5 anos.
Tem que ser transparente dessa forma. E eu acho que a gente perdeu na eleição presidencial essa chance. A discussão ficou muito pequena. A gente viu aí uma candidata do PV, a Marina, com todo respeito à sua biografia, mas foi a única que fez uma discussão macro, uma discussão melhor no sentido programático e teve um desempenho acima do esperado. Então o que se esperava do PSDB, eu acho que a gente deixou a desejar, mas acho que isso é bom. O primeiro passo para a gente corrigir é reconhecer que errou. Pelo menos dá tempo de corrigir. Dá tempo de corrigir. Então é fundamental agora em 2012 a gente ter candidaturas importantes na eleição municipal, voltar a mostrar essa marca. O PSDB é isso aqui, ó. Nós, se a gente chegar a governar a capital, enfim, as cidades importantes, esse é o nosso caminho. Porque o PSDB sempre foi uma referência nacional. Sem dúvida, uma referência de gestão, de marca. Eu costumo dizer que é uma etiqueta política, uma grife. A gente sabe como são as gestões do PSDB, tem um padrão que privilegia muito essa questão de enxugar a máquina, aumentar a capacidade de investimento, reduzir a questão tributária. E a gente se perdeu um pouco, ao meu ver, na discussão nacional por conta de um projeto de poder. Inclusive, o nobre vereador Carlos de Boituva, ele está até coincidindo com o que nós estamos falando. Ele pergunta, Carlos Boituva, nobre vereador, quem é o grande causador desse racha no PSDB? Dizem que é o Alckmin, é verdade? Não, Carlos, eu acho que não. Eu acho que é o próprio PSDB, os grupos, um projeto político partidário, ele não pode ser confundido com um projeto pessoal. A gente acabou de falar aqui a questão de Santo André. A gente só vai ter chance em Santo André se o projeto não for pessoal, se o projeto for de um grupo. Dentro do PSDB, esses rachas que têm acontecido por conta de projetos de poder. Então, aí eu acho que o grande problema, a meu ver, é que o PSDB ele chegou muito rápido ao poder. Ele era um partido jovem e já estava na presidência da República com Fernando Henrique Cardoso. E ele não se acostumou a não ter o poder. Ou ele se baseou apenas na conquista do poder, no seu desenvolvimento. E aquela origem, como eu falei aqui, o início da nossa criação, pouco a pouco foi deixado de lado por grupos que estão dentro do partido e que muitas vezes querem se fazer dentro do partido como majoritários, como mandantes do partido. Então temos uma crise que é totalmente superável. Importante, repito, reconhecer os problemas para a gente corrigir, mas com toda certeza quero deixar aqui tranquilos os nossos eleitores, nossos amigos telenautas, que o PSDB vai se reconstruir, vai se recompor aí da melhor forma no nosso estado e no nosso país, e vamos ter uma participação importante nas eleições de 2012 com toda certeza. Muito bem. Aqui uma pergunta de um torcedor, Rafael Lazzaroni, apesar de ser de Capivari. Ele pergunta, o que o senhor acha da situação do Esporte Clube Santo André? Eu acho trágica. Infelizmente, o Santo André ele tem hoje um grupo, uma gestão empresarial, e a gente foi vice-campeão paulista no ano passado. Perdemos para o Santos, aliás, uma das grandes injustiças do futebol, porque o Santo André merecia ganhar. E esse ano fomos rebaixados, quer dizer, em um ano nós saímos do topo para... E o que é isso? Primeiro que o time não encaixou, isso também acontece, Todos os jogadores do ano passado praticamente foram vendidos e as contratações não foram feitas no mesmo nível. Aí falta estrutura, falta apoio, tem uma série de questões, mas eu lamento muito, porque eu vou em jogo de Santo André, gosto de futebol, jogo futebol e sou torcedor do Santo André, como o Santo André é o segundo time de todo mundo que mora na cidade, O primeiro, não vou aqui mentir, não é da grande maioria da região metropolitana e da cidade de Santo André, mas é o segundo time de todo mundo e a gente gosta, tem uma afeição. Começando pelo próprio estádio Bruno Daniel, Bruno José Daniel, que está lá no jogo da Copa do Brasil, Palmeiras e Santo André, que o Santo André disputou e infelizmente também foi desclassificado. Nós vimos lá o vexame que a cidade passou de ter um estádio interditado na metade, um estádio com gramado ruim, iluminação ruim, todas as grandes mídias criticando as condições do estádio em rede nacional. Então, esporte,
para o gestor público, para nós, homens públicos, e na minha cabeça, esporte não é gasto, esporte é investimento. Investimento em saúde, investimento em segurança, em bem-estar, educação. Então, eu acho que mesmo esse esporte de alto rendimento, que a gente fala que é o caso de um time que chegou a ser vice-campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, só tem uma coisa, investimento, priorizar. Então, lamento essa situação, mas tem solução. É isso aí. Meus amigos telenautas, nós vamos agora para o nosso segundo intervalo, mas eu volto já. Você continue mandando as suas perguntas, que no terceiro bloco nós só vamos responder perguntas do Telenau, tá ok? Vamos passar um videozinho para você e responder as perguntas de vocês. Continue mandando. Eu volto já. Tchau. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa. Vimbratel, a TV por assinatura para toda a família. Os melhores canais pelo melhor preço. Assine agora mesmo por apenas R$ 54,90 por mês durante 12 meses. E você ainda leva os canais Telecine por 30 dias. Isso mesmo, apenas R$ 54,90 por mês e canais Telecine por 30 dias. E tem mais, ligando agora, adesão grátis. Ligue para o número que está em sua TV e assine via Embratel, a TV por assinatura para toda a família. A mágica nos faz sonhar. E através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil. São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. Você conhece o sistema de compras coletivas? Ainda não? Imagine um site onde você pode comprar de tudo com até 90% de desconto. Não perca tempo. Corra e acesse www.tortadebanana.com.br e surpreenda-se com as nossas vantagens. Olá, meus amigos telenautas, estamos de volta com o programa Quarto Poder da TV ABCD São Bernardo do Campo. Como eu havia prometido para você, conversando aqui no intervalo com o novo vereador Paulinho Serra, e agora nós vamos responder as perguntas que vocês estão mandando para a gente, tá? Mas antes disso, eu queria passar um vídeo para vocês, tá? Por favor, técnica. Três derrotas consecutivas nas eleições presidenciais deixaram a oposição sem discurso, sem bandeiras. O lançamento do PSD, o novo partido do prefeito paulistano Gilberto Kassab, só fez agravar ainda mais a crise, a ponto de políticos e analistas colocarem em dúvida a sobrevivência de partidos tradicionais, como o Democratas e até o PPS. Nem os tucanos escaparam da tempestade que atingiu o núcleo mais forte do partido, o paulista, e que se transformou em mais um round da eterna briga entre os cardeais do partido. Geraldo Alckmin, José Serra e o mineiro Aécio Neves já procuram ocupar espaço para uma futura candidatura presidencial. Nesse jogo, o PSDB de São Paulo
ficou sob controle rígido do governador paulista e expeliu 6 vereadores que não o apoiaram na última eleição para a prefeitura. A crise entre os tucanos parece sem solução. Dá para imaginar quanta mágoa e quanta raiva podem se acumular e perturbar o complicado xadrez das próximas disputas. Fez falta o ensinamento de Ulisses Guimarães. Abre aspas. Não se pode fazer política com o fígado, conservando rancor e ressentimentos na geladeira. Fecha aspas. Mas aí o saudoso Ulisses Guimarães, que Deus o tenha, né? Muito bem, vamos voltar aqui, eu vou agora responder essa pergunta para os nossos amigos Telenal. Nova vereadora Camila de Vila Júlia, deve ser eleitora sua. Ela disse assim: nova vereadora, eu acho que o Lula e o PT são uma fábrica de ilusões. O Brasil não está melhor, apenas com a economia aquecida. Algo que o Fernando Henrique já tinha consolidado. A saúde está uma droga, assim como a segurança e todos os outros pontos. O senhor não acha? Olha, eu acho que o grande trunfo da gestão do presidente Lula foi a questão econômica, né? Que ele colheu o que a gente plantou. Já disse isso aqui e às vezes até me parece que o PSDB tem vergonha disso, mas não é. Ele colheu e ele é um bom colhedor, né? Ele sabe se comunicar muito bem e a Dilma continua fazendo isso. E com a economia melhorando, muitos itens, né, muitas pautas do dia a dia acabam melhorando, né, a qualidade de vida melhora, a população consome mais. Então, tem esse efeito positivo, até no astral, né, no clima da população, e dá essa sensação de que os serviços estão melhores. Mas você tem toda a razão, não estão. Né, a gente vê a saúde, por exemplo, hoje é um caos. Né, o que a gente vê de notícia com relação à administração de hospitais públicos, falta de atendimento, a filas intermináveis, segurança voltou a ser um problema. O governador Alckmin se comprometeu a investir 5% a mais esse ano em segurança, que para o estado de São Paulo é muita coisa. Espero que isso surta efeito. Então, ela tem razão, a Camila tem razão. Mas a economia ainda é o ponto mais forte da avaliação do brasileiro com relação ao governo, principalmente com relação ao governo federal. Que é quem pode fazer essas políticas macroeconômicas. Então, quando o país vai bem na sua área econômica, dificilmente esse presidente ruim, né? Perde a eleição. Isso, infelizmente, é histórico e cultural no nosso país. Muito bem. O Olímpio Gomes, de Santo André, novo vereador, Santo André está um caos. Alguém com pulso e visão de futuro precisa assumir aquela prefeitura. O que o senhor acha? Olha, eu concordo, eu falei aqui a nossa avaliação da atual administração. Acho que realmente falta pulso, falta planejamento, gestão, né? A mudança que não veio, a mudança nas fórmulas administrativas. E nós estamos à disposição, já, né, dentro do PSDB já estamos discutindo a forma que a gente quer disputar a eleição do ano que vem. O seu Olímpio pode ter certeza que vão ter boas surpresas aí para a próxima eleição. O Norberto, da Vila Parque das Nações. Novo vereador, sou seu eleitor, conto com você como candidato. Posso ter certeza que terei você como candidato a prefeito? Norberto, fico muito feliz, viu, da sua confiança, do seu apoio. Certeza a gente não pode ainda dar, porque como eu falei, é um projeto do partido do qual eu faço parte. Mas as coisas estão andando bem, estão caminhando bem, em breve... se Deus quiser, a gente vai ter boas novidades aí para você. Muito bem. Agora uma pergunta, a morte do Nilton Brandão muda alguma coisa no PSDB de Santo André? Primeiro, a gente lamenta pela perda de um quadro histórico do partido, e a gente vem falando aqui dessa fusão da experiência com a juventude, e o Dr. Brandão, no item experiência, é um baluarte, né? Ele foi prefeito da cidade 3 vezes, deputado estadual mais 2 vezes. E não muda o quadro porque nós já tínhamos pensado nessa renovação, mas é uma grande perda, né? É claro que se a gente pudesse escolher isso, apenas só Deus que pode escolher, né? A hora que a gente, infelizmente, passa dessa para melhor. É claro que a gente gostaria de ter o Dr. Brandão entre nós ajudando, né? Com toda a sua experiência. Mas infelizmente ele se foi até na noite de Natal, né? Verdade. Foi uma surpresa. E ele não estava doente, nada, foi aquela
aquela comoção, né, numa época complicada. E os ensinamentos deles ficaram, a família, o Dr. Brandão está presente, e a gente está tentando até que essa herança dele continue viva dentro do PSDB. Muito bem. O Roberto Lanzaroni, do Parque das Nações ainda, pergunta: novo vereador, quem serão os seus possíveis concorrentes à Prefeitura de Santo André? Caso seja candidato, escolhido, vou tomar cuidado aqui. O que a gente sabe é que o PT deve ter candidato, né, o Partido dos Trabalhadores, e ao que tudo indica, o atual prefeito, o Dr. Aidan, deve ser candidato à reeleição. Outras candidaturas eu particularmente não acredito. Eu acho que a eleição em Santo André vão ficar entre 3 projetos. O projeto petista, que já governou 12 anos a cidade seguidos, e que desde o Celso Daniel se esgotou, né, com a morte de Celso Daniel, na minha avaliação, o projeto petista se esgotou. O projeto do atual prefeito, que também ainda não disse que veio, não trouxe a mudança, e o projeto novo, que o PSDB está aí em vias de lançar. Eu acho que a eleição vai se resumir a esses 3 projetos. Agora, o Aidan está com a máquina na mão. Sim. Como você mesmo disse, a chance de quem está no poder é muito melhor. Você acha que com tudo isso que está acontecendo em Santo André, ele tem uma chance boa de reeleição? Olha, a chance de reeleição depende muito da avaliação que o governo tem, né? O que eu disse aqui, que a gente sempre aí vê, né, no dia a dia político do nosso estado, do nosso país, governo bem avaliado não perde eleição. Com certeza. Foi assim na capital, quando o próprio Serra fez o Kassab. O PSDB governa o estado de São Paulo e ganhamos de novo no primeiro turno há 16 anos, estamos indo para 20 anos. E olha que São Paulo tem problema. Mas a população reconhece que dentro do que é possível, o PSDB tem um governo bem avaliado. O que a gente vê hoje na cidade de Santo André é que o atual governo não é bem avaliado, né, por conta desses problemas todos que a gente já falou aqui. Se for assim, é claro que ele tem chance, é claro que ele é o atual prefeito e ele sai na frente de todo mundo, não tenho dúvida nenhuma. Mas acho que tem espaço para novos projetos, né, e é aí que a gente quer inserir. Nova vereadora, dentro dos seus 6 anos de mandato, qual foi o projeto que o senhor ajudou a aprovar que mais o senhor se sentiu realizado? Um só? Não, ou alguns. Alguns, tá, é que um é difícil. A gente aprovou muitos projetos, apesar dessa limitação, Garcia, que você colocou do custo, quando gera a despesa, quando a gente cria programas, eles são inconstitucionais, nós conseguimos aprovar alguns projetos importantes. O projeto da reciclagem de óleo na área do meio ambiente, projeto de combate à poluição sonora, que na cidade de Santo André, os moradores aqui do bairro Jardim, da região, isso aí eu acompanhei, sabem bem como é que é. A gente aprovou esse projeto de combate à poluição sonora. Um projeto que obriga os hidrômetros individuais em condomínio, então aquela leitura de água separada para que você possa economizar, possa controlar sua própria conta, porque antes era rateado, né, em todo o condomínio, e uma família com 10 pessoas pagava a mesma conta de uma família com 2, né, e a gente não achava isso justo. Isso na área ambiental. Esse projeto do hidrômetro, por exemplo, ele acabou acarretando numa diminuição de 20%, uma economia de 20% no consumo de água nos condomínios que implementaram. Então, você vê, a gente economiza água, que é um bem hoje que a gente sabe que é um bem raro, né, apesar de a gente ter aí todo o custo de se tratar a água das nossas represas, nossos reservatórios é muito alto, então quanto mais a gente economizar, melhor. Na área tributária, também conseguimos reduzir o ITBI de 3% para 2%. O ITBI, para o telenauta que está acompanhando, é aquele imposto que a gente paga quando compra ou vende algum bem imóvel, né, uma casa, apartamento. Ele em Santo André era 3%, caiu para 2%, né? Aí você fala, poxa, mas 1% é uma redução mínima. Mas como se trata de imóvel, é sempre um valor alto, né? O imóvel de 100 mil, né, você pagava 3 mil reais, aí agora a gente só paga 2. Então é uma economia de R$1.000 de diferença. Então conseguimos, fizemos na questão de IPTU também, diminuímos o número de recursos. A gente criou uma comissão especial para tratar dessa questão do IPTU. Então, quando a gente assumiu essa comissão, tinham 15 mil recursos de IPTU pendentes, entre aposentados que pediram desconto, entre IPTUs que estavam em desacordo com a lei, porque
o imóvel valia 200 mil e no carnê do IPTU estava 300. De 15 mil em 6 meses a gente baixou para 1.200 recursos só. Então conseguimos criar uma força-tarefa para dar resposta para o cidadão de forma rápida. No ISS também, para algumas categorias que Santo André tinha uma disparidade maior na alíquota, conseguimos igualar. Falta ainda a categoria das clínicas médicas, e temos brigado muito para isso, estamos pressionando o governo. E aí, são vários, né? Hoje em andamento... Do valets. Do valets. Dos valets, regulamentamos essa questão dos valets também. São muitos, nós aprovamos 45 projetos em 6 anos. Nesse tempo todo, em 6 anos. Então conseguimos aí ser o vereador que mais aprovou projetos. E agora temos algumas bandeiras, né? Uma delas que está na ordem do dia é o Código de Proteção do Usuário do Serviço Público. Olha só. Isso é um código novo, que tem só em 2 cidades do Brasil, mas nos países da social-democracia, da Europa e algumas cidades americanas já está em vigor. E o que é, em resumo? Ele é um código de defesa do consumidor, que a gente já tem em Santo André, já tem no Brasil e funciona muito bem, né? Eu trabalhei no PROCON 2 anos, por isso que eu tenho experiência nessa área, mas para o usuário do serviço público. Ele defende o consumidor, ele trata. Então quando você vai, eu vou dar um exemplo para ser mais prático. Quando você precisa de uma poda de árvore, se a prefeitura não cumprir aquele prazo, não te der o retorno, se não ficar satisfeito, vai ter um código que te protege com relação a isso, até para buscar uma indenização, para buscar a responsabilização daquele agente que não fez o serviço direito. Isso cabe para a saúde, isso cabe para a educação. Então é um código que a gente quer proteger o munícipe, dar para o munícipe ferramentas para ele poder cobrar, né? E também pautar a administração pública para que tenha a resposta mais rápida. Muito bem. É isso aí, meus amigos telenautas. Foram as respostas do nosso nobre vereador, Paulinho Serra, do PSDB Santo André. Mas, Paulinho, antes de nós terminarmos, eu gostaria de fazer um jogo rápido com você. E bate pronto, hein? Bate pronto, tá bom. Vamos lá. Um ídolo. Fernando Henrique. Time do coração. São Paulo e Santo André. Família, o que é a família para você? É fundamental. Fundamental. Um amigo? André. Comida predileta? Nhoque. Uma música? Tem tantas músicas. Para não dizer que não falei de flores. Pronto. Muito linda. Uma frase que lhe marcou? Frase, essa é difícil, hein? Tem tanta frase que eu gosto. Mas vamos lá. Recuar sempre, render-se jamais. Boa. Um momento? Da minha primeira eleição. Um lugar? Santo André. O PSDB? PSDB vai contribuir muito ainda para o nosso país. São Bernardo? São Bernardo? Importante. E a política? O que é a política? A política é a melhor ferramenta para a gente melhorar a vida das pessoas. Muito bem. Meus amigos telenautas, esse foi o nosso convidado hoje, Paulinho Serra, do PSDB Santo André, ao qual a TV ABCD agradece. Eu daria agora, Paulinho, 30 segundos para você dar seu recado final para os seus amigos telenautas. Garcia, foi um grande prazer, viu? O tempo passa muito rápido. Quero parabenizar novamente vocês pelo programa, por essa força aí de quase 2 milhões de acessos mensais. Dizer que vocês têm toda a qualidade para chegar muito rapidamente nisso. E agradecer o telenauta. Dizer que para a gente é muito importante esse contato, essa participação de vocês. A gente fala aqui da política que é a melhor ferramenta, mas ela só se torna a melhor ferramenta com a participação. A gente só consegue formar, melhorar e criar bons políticos com a cobrança da população. Então quero aqui fazer um apelo para que participem, entrem no nosso site, que é paulinhoserra.com.br, tem lá nosso e-mail, Facebook, Twitter, todas as ferramentas de comunicação aí eletrônicas, e eu mesmo que respondo, a gente dá atenção, e a gente quer muito críticas, sugestões e ideias para a gente tentar, pelo menos aí na nossa cidade, dar uma qualidade de vida melhor para o nosso munícipe. Muito bem. A TV ABCD agradece a sua presença, espero contar mais vezes aqui. Quando tiver um projeto de interesse da sua comunidade, Santo André ou do ABC, né? Vem aqui, estamos sempre esperando boas ideias, bons políticos jovens, empreendedores, tá ok? Com toda certeza, Garcia. TV ABCD, na busca de 2 milhões de acessos. Até a próxima. Tchau.